O Galo jogou ontem contra a equipe do América, empatou no Independência, mas empatou no último minuto do jogo, no último minuto da partida. Eu vou te falar um negócio, eu fui lá no Independência para poder assistir o jogo, ontem estava de folga aqui na Itatiaia, aí eu fui para assistir o jogo. Nossa, mas a torcida do Atlético estava brava demais. Cláudio Rezende, só Deus para ter misericórdia. Boa noite, Cláudio. Boa noite a você, Álvaro, boa noite a Nath, a todos que nos acompanham. Eu também tô assustado, como que tá a rejeição do Felipão na torcida do Atlético, né? A torcida tá no pé do Felipão, porque fica mais fácil também, né, Álvaro? O treinador, já que muita gente não tá jogando bem, tá faltando coletivo. E a turma tá na bronca com o Felipão nesse início de ano. Não só dentro de campo, né? O Felipão, a turma tá brava com ele na postura da coletiva, com aquele vídeo que ele fez no início da semana, né? Aquele vídeo que viralizou no início da semana, ele xingando o torcedor. Então, a bronca tá pesada, hein? E tá muito pesada. Ontem eu falei, daqui a pouco ele vai fazer mais raiva na torcida do Galo. Eu falei, daqui a pouco ele vai tirar esse Alisson e vai colocar o Vargas. Quer ver? Dito e certo. Certinho. Só que ele tirou o Alisson porque o Alisson não aguentava mais jogar, né? Já tava ali com câimbras. Pra sermos justos, tava com câimbras. O Alisson não aguentava mais, né? Tava no esforço físico, ele não vinha jogando, né? Então, pesou a questão física do Alisson, mas aí a torcida, na hora, né? O cara não entende muito bem lá no estádio o que tá acontecendo. Como o Alisson vinha sendo destaque no jogo, ele vai e coloca o Vargas, estava esquecido, né? Até então, o torcedor ficou na bronca. Ô, Nath, eu te pergunto, a torcida está impaciente ou ela está certa no que se refere ao tratamento dela ao Luiz Felipe Scolari? Eu acho que no que se refere às críticas ao trabalho do Filipão e à cobrança de que o Atlético joga menos do que pode jogar, a torcida está certa. O Atlético não tem muitas desculpas, digamos assim, para justificar esse mau início de temporada. Todos os ingredientes que nós citávamos aqui, que seriam fundamentais para uma arrancada já positiva do Galo, existem, né? A manutenção do comando do Filipão, que terminou bem a temporada 2023, a manutenção dos principais jogadores do elenco, a chegada de um reforço de muita qualidade, que é o Scarpa. Aí vem o campeonato estadual, o Filipão praticamente não roda o time, utiliza os titulares na maior parte das partidas e ainda assim o Atlético não fez até agora. Nós vamos caminhar para a última rodada da fase classificatória, nenhum jogo em que ele venceu e jogou bem, né, Cláudio? Tivemos vitórias e momentos em que o Atlético esteve bem em campo, segundo tempo contra o Itabirito, contra o Tombense, alguns momentos de controle, contra o Atlético é a mesma coisa, mas não teve nenhum jogo em que o Atlético conseguiu ter o domínio do adversário os 90 minutos e que ele tivesse construído uma vitória tranquila e merecedora dos 3 pontos. Eu acho que contra o Democrata foi mais tranquilo, 4-0. Talvez contra o Democrata, mas aí a gente tem que considerar que o Democrata é hoje o pior time do campeonato. Exato. Então, vamos fazer um parêntese. O único jogo em que o Atlético conseguiu ser soberano foi quando ele encontrou dentro de casa o pior time do campeonato. Contra os 2 principais rivais, que são os clássicos, a América e Cruzeiro, ele perdeu um e ia perdendo o segundo, se não fosse ali a falha do Dalberson e também, né, a individualidade, o brilhantismo do Hulk lutando até o final. Então, Damião, eu acho que as críticas nesse momento, elas são justas, mas eu não acho que seja correto colocar toda a responsabilidade só no Filipão. Acho que ele, como comandante do time, tem a maior parte da responsa, até porque em alguns momentos o time não avança, não evolui por escolhas dele, manutenção de jogadores que não estão merecendo titularidade, como vinha sendo o Edenilson, colocando jogador para jogar fora de posição, como foi em algumas partidas do Scarpa, mas tem jogador do Galo que está devendo também, né? Eu não vou ser advogado do diabo para defender o Filipão, não, porque a torcida tá brava com ele. Mas eu entendo algumas situações e o Filipão tem que entender também que a gente não consegue entender algumas coisas porque é da cabeça do torcedor, Filipão. E eu vou falar um negócio pra você. Eu entendo quando você, Filipão, fala o seguinte: nós estamos no Campeonato Mineiro, os times jogam completamente diferente daqueles que o Atlético enfrentou na reta final do Campeonato Brasileiro, que aquelas equipes que o Atlético enfrentou jogava de uma forma que dava ao Atlético condições de jogar o futebol que ele gosta de jogar. Tudo bem, a gente entende isso. A gente só não entende o futebol do Atlético ser tão apático, Filipão. Um futebol muito ruim, muito difícil. Você não pode falar que num jogo contra o América, querendo ou não, o América é um time de 2ª divisão. O América é um time de Série B. Você não pode falar que num jogo contra o América e nos outros jogos que tivemos até agora do Campeonato Mineiro, que um time que tem Hulk, Paulinho e Scarpa faz 3 ataques, 4 ataques. Um time que tem Paulinho, Hulk e Scarpa não consegue criar absolutamente nada.
O que é isso? Essa é a dúvida. Se vai engrenar, Filipão, se você está fazendo testes e esses testes que estão sendo feitos vão engrenar o Atlético daqui a pouco, é o que nós torcemos para que aconteça, é o que a torcida quer. Mas a torcida fica com medo, e eu confesso que como analista, eu também tenho essa preocupação, a torcida tem preocupação e medo. Sabe de quê? Se o time vai jogar esse futebol, por exemplo, na Libertadores. Porque se jogar esse futebol na Libertadores, não passa da primeira fase. E essa é a preocupação da torcida. A torcida vê hoje, por exemplo, nós assistimos aqui, eu assisti aqui do estúdio e transmitimos pela Itatiaia, Flamengo e Fluminense. Você vê o time do Flamengo e fala que você tá louco, você tá louco. Vai atropelar todo mundo. Se pegar o Galo hoje, atropela. E tem uma coisa, né, Damião? E eu acho errado, que é... Nath? Não, você tá certíssimo. E acho que essa preocupação do torcedor é muito legítima, porque ele tenta fazer com que o Atlético tenha mais alternativa de jogo e crie um novo repertório no momento certo, né? Que é no campeonato estadual, que é para testar. Mas se as coisas não estão engrenando, ele precisa mexer o doce. Não é assim que o povo fala lá na roça? Ele precisa, então, voltar ao que era antes, ele precisa criar uma nova alternativa, ele precisa acomodar outros jogadores nesse time, então, que estejam rendendo mais do que aqueles que ele vem escolhendo, porque a Libertadores está batendo a porta e o Atlético não pode se dar ao luxo também de falar que utilizou a fase classificatória toda do campeonato estadual para se ajustar e chegar desajustado na hora do vamos ver. E tem uma outra coisa que é importante, né, ô Damião, e que eu acho que irrita, sabe? A gente até falava ontem, o Cirilo e o Alê, ainda durante a jornada, se esse discurso do Filipão de que o time jogou bem, de que ele está satisfeito, de que há uma evolução, se esse é um discurso realmente só da boca para fora, só no microfone, para de alguma forma blindar o elenco, mas isso irrita o torcedor um tanto, porque você imagina o cara que pagou o ingresso, ou não, viu, Filipão? Porque o que não paga ingresso também tem o direito de se sentir não representado pelo futebol que o Atlético desempenha. Você imagina o cara no estádio ou o cara na televisão assiste um jogo Atlético e América, em que o América, uma equipe de Série B, domina um elenco milionário do Atlético como tem hoje, e o treinador vai na coletiva dizer que tá tudo bem. Se é uma estratégia do Filipão para tirar a responsabilidade do grupo, é a estratégia que ele encontrou nesse momento, mas que irrita, né? Com certeza. Foi um bom jogo. Eu, que estive ao estádio vendo o jogo, vendo ali normalmente, eu gostei do jogo. Para mim foi um bom jogo, América e Atlético. Para o torcedor do Atlético foi um bom jogo? Não, Filipão. Não foi um bom jogo para o torcedor do Atlético. Foi um bom jogo de assistir, sim. Foi um jogo pegado, um jogo corrido, um jogo de velocidade. Um chuta daqui, o outro chuta dali. O América sai na frente, aí vem o VAR, manda segurar, o VAR confirma, o América confirma o gol. O Atlético, no último minuto do jogo, tem a possibilidade de empatar, empata o jogo. Foi um bom jogo. Agora, foi um bom jogo para o Atlético? Não. Claro que não. O Atlético, nesse tipo de jogo, ele tinha que se impor 3 vezes mais que se impôs, se ele se impôs em algum momento. Que eu não consegui ver. E tem um sintoma que é muito importante quando você fala de que é um Atlético que realmente, em força coletiva, está muito abaixo do que já deveria estar. Quem foi o principal desafogo do Atlético? Quem foi o nome do Atlético, principalmente no primeiro tempo? Alisson. Um garoto que veio da base, que fazia o seu primeiro jogo como titular. A gente via em muitos momentos, né, Cláudio? Bruno Fux, principalmente, que tem essa característica, a qualidade no passe mais longo, ele pegava a bola, levantava a cabeça e ele buscava quem? O Alisson na ponta direita, por quê? Era quem conseguia fazer alguma coisa, era quem ainda incomodava. Ele, inclusive, chegou a fazer o gol, que foi corretamente anulado. Eu acho que num time que tem Scarpa, que tem Paulinho, que tem Hulk, que tem Arana, tem tantos jogadores assim, você dizer que um garoto que veio da base, e ótimo que ele foi lançado, mas o Alisson não pode assumir essa responsabilidade, essa bronca sozinho. Agora tem qualidade, hein? Esse menino é bom. Você tá louco. Personalidade, velocidade. Nossa, aquele gol que ele fez que estava impedido. Olha, muito bom jogador. Não, o toque que ele deu para poder tirar do jogador do América. E parece ser cabeça boa, né? Boa. Assim, tranquilo. Cara tranquilo. Sim. E não precisa ir muito longe, não, Álvaro. Você falou agora há pouco que o Atlético, o torcedor fica preocupado em não classificar na fase de grupo da Libertadores. Se o Galo não tivesse no grupo dele, não classificaria, né? Porque no grupo A, o grupo do Cruzeiro, o Galo hoje estaria com 11 pontos. Já tem um time em outro grupo que está na frente. Ele não seria o primeiro colocado. Nem no grupo do América. Já tem o América à frente. Então, o Galo acabou dando um pouco de sorte aí no grupo dele, porque de pontuação, o Galo, se tivesse em outro grupo, não classificaria. E até para explicar aqui, justificar a nossa manchete na grande resenha, eu falei que 3 times já estão classificados para as semifinais e 1 está virtualmente classificado. Os 3 que estão classificados são Cruzeiro com 16 pontos, no grupo dele tem 16 o Cruzeiro, Tombense 15,
Como classifica um, que é o campeão, e classifica o segundo melhor, vão classificar aqui Cruzeiro e Tombense. O Cruzeiro, para mim, classifica até em primeiro, porque o jogo dele, último, é contra o Uberlândia em Belo Horizonte, deve vencer e ir a 19. O Tombense também deve conseguir algum ponto e ir a 16 ou a 18. Mesmo que permanecer com 15, ele Ninguém chega mais. Ninguém chega mais, ele é o segundo melhor colocado, a equipe do Tombense. Então, para mim, o Tombense vai se classificar como o segundo melhor colocado. O Cruzeiro se classifica como o primeiro colocado geral, além de ser o primeiro do Grupo A. O América será o melhor do Grupo C, né? Ele já tem 15 pontos. E ficará com a segunda melhor campanha, né? Ficará com a segunda melhor campanha, já está classificado. E o Atlético, ele não está classificado ainda, mas virtualmente classificado, porque ele tem 3 vitórias, o Uberlândia e o Vila Nova também tem 3. Vila Nova e Uberlândia tem 8 pontos cada um. Vencendo vai a 11, empata o número de vitórias. Só que o saldo de gols do Atlético em relação a esses é absurdo. O Atlético tem 5 gols positivos, o Uberlândia tem 2 negativos e o Vila Nova tem 4 negativos. Então tem que ganhar de goleado, o Atlético perder, pro Atlético perder a classificação para as semifinais. Para mim estão classificados Atlético, o Cruzeiro já classificado, Tombense classificado e o América classificado. E se fosse hoje, terminando assim, o Cruzeiro jogaria contra o Tombense, que é o segundo melhor colocado, apesar de ter 15 pontos. Que negócio complicado, né? Se você pegar a classificação geral do campeonato... E você concorda, ô Álvaro, já invertendo aqui as posições? Concordo. Você acha que a quarta campanha tem que ser do segundo colocado? A quarta campanha tem que ser segundo colocado. Do jeito que foi feito, eu concordo. Eu só acho estranho você falar que um time que tem 15 pontos tá atrás de um time que tem 11. Eu não concordo. Entendeu? Eu acho que seria mais justo... Aí tinha que mudar o campeonato. Eu acho que seria mais justo que as semifinais fosse uma classificação... Eu entendo o regulamento. Eu acho que é um regulamento que dá emoção, enfim, diminui algumas datas, é um ponto positivo. Mas eu acho que talvez seja mais justo uma classificação geral. A primeira campanha, o primeiro lugar, a segunda campanha, o segundo lugar, independentemente se o time se classificou em primeiro ou segundo. Eu e o Cláudio até fazíamos um exercício ali na redação, né, ô Cláudio? Se a terceira melhor campanha hoje, que é o Atlético, por exemplo, chegue à final, e aí ele encararia o Tombense. O Tombense não teria vantagem na final, mesmo tendo feito uma campanha melhor que o Atlético. Eu não acho isso justo. Então, para mim, seria mais justo se fosse o primeiro geral, a melhor campanha, o segundo, o terceiro e o quarto, e assim segue a vida. E esse cenário pode acontecer porque se terminasse hoje o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro, líder da competição, enfrentaria o Tombense, que seria o quarto colocado, entraria como segundo melhor colocado. O segundo colocado, o América, pegaria o terceiro colocado, que é o Atlético. Então, Cruzeiro e Tombense, o mando de campo é do Cruzeiro, na segunda partida. E joga por 2 resultados iguais, não é isso? Joga por 2 resultados iguais. O Cruzeiro, se for o primeiro, ele vai até a final assim, né? Até a final com 2 resultados iguais. O Tombense, ele não, apesar de 15 pontos, ele não tem essa vantagem porque ele está se classificando como o segundo melhor, então ele seria o quarto na colocação geral. América e Atlético, a outra semifinal. O América jogaria por 2 resultados iguais contra o Atlético. O primeiro jogo na Arena MRV, o segundo jogo na Arena Independência, Cláudio Rezende. Ou seja, aquele gol do Galo ontem no finalzinho, tem tudo para colocar os dois frente a frente de novo. Frente a frente, sim. Porque se o América tivesse vencido o jogo, ele estaria hoje à frente do Cruzeiro e dependeria só dele na última rodada, né? Mas com o empate de ontem, no finalzinho, o América tem agora a segunda melhor campanha, não depende dele, né? Depende de um tropeço do Cruzeiro na última rodada. E como você disse, o Cruzeiro joga em casa com o Uberlândia. Joga em casa com o Uberlândia, dificilmente isso acontecerá. Para mim, o Cruzeiro vai terminar a primeira fase como o melhor geral. E pode, não só na semifinal, como chegando à final, levar para casa o critério de 2 resultados iguais, que favorece ao melhor colocado, e também de fazer a segunda partida no Mineirão, que é a casa do Cruzeiro. E tem um detalhe, o gol de ontem que eu falava aí no finalzinho, né? Colocam os dois frente a frente e evita uma semifinal, um clássico. Poderia ter um Atlético e Cruzeiro, um outro clássico, né? O maior clássico de Minas, numa semifinal, né? Do Campeonato Mineiro. Então esse gol ontem no finalzinho do Rubens mexeu com as cadeiras, mexeu com o campeonato.